Amém? Eu vou deixar essa pequena reflexão aqui. Daqui a pouco nós vamos louvar o Eterno. Nós vamos engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero deixar essa pequena reflexão. Esse é o tema: a criança e o leite religioso. A criança e o leite religioso. Esse é o tema. Primeira carta aos Coríntios 3, versículo 1 em diante, Paulo disse assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu gosto sempre de frisar essa fala de Paulo, porque na religiosidade, quando o pastor, quando um líder, ele pregava a palavra, geralmente ele atribuía essas questões de carnalidade ao chamado mundano, aquele que está sem Deus. Então, geralmente, o líder religioso, a tradição religiosa, ela não vai dizer que o irmão é carnal, ela não vai dizer que o irmão é religioso. Ele vai sempre atribuir as pessoas de fora. Não, porque a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não tem conhecimento de Deus. Só que o que Paulo estava falando aqui é justamente o contrário. Eu, porém, irmãos, ou seja, ele está se direcionando à própria comunidade que ele ministrava. Ele não está falando para quem está de fora. O mesmo Paulo, ele dizia: olha, nós não podemos julgar quem está de fora. Quem está de fora, quem vai julgar é Deus. Quem julga é Deus, porque é Deus que está ali mantendo aquele povo ali. Mas os que estão de dentro, aqueles que são da família da fé, esses devem ser julgados. Não é julgamento no sentido de condenação, é julgamento de ações. O próprio Paulo, falando nessa carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele perguntou à igreja por que é que a igreja não julgava a causa daquele jovem que se relacionava com a mulher do próprio pai. E aí Paulo disse assim: por que vocês não julgam essa causa? Porque vocês... E Paulo foi radical, né? Paulo disse: por que vocês não expulsam do meio da comunidade esse iníquo? Porque nem entre os gentios que não tinham conhecimento de Deus, não havia tamanha prática, né? Não havia tamanho pecado do que daqueles que estavam dentro da própria comunidade. Agora, por que Paulo falava aquilo? Paulo falava aquilo, irmão, porque existe uma proteção dentro da religião, onde se o obreiro falhou, pecou, o pastor presidente, ele vai colocar debaixo do tapete os erros. Ainda mais se aquele pastor, aquele obreiro, aquele evangelista que falhou, for uma pessoa produtiva, uma pessoa que leva pessoas para a comunidade, uma pessoa influente, uma pessoa de condição financeira. Então, aí é que o pastor presidente, ele vai deixar de cantinho. E se um membro chegar assim e dizer: ô pastor, esse abençoado aí, esse auxiliador aí, ele está andando assim, assado, e por que o senhor não fez nada com ele? Não, deixa lá, porque aí é com ele Deus. Aqui no bairro mesmo houve situações onde o pastor adulterou dentro da comunidade, não uma vez, não duas, mas mais. E quando era questionado, as pessoas que congregavam naquele lugar, as pessoas diziam assim: não, irmão, mas a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Perdoar, irmão, não é abraçar. Perdoar não é você andar de mãos dadas com o erro. Pelo contrário, a graça, a luz do Evangelho, ela condena toda a treva. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. E é por isso que Paulo disse: olha, irmãos, eu não podia falar a vocês como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Porque embora vocês digam que sejam de Cristo e estão em Cristo, vocês não sabem julgar, discernir, porque julgar aí é discernir. Vocês não sabem discernir as coisas.
Então no capítulo 5 ele diz: vocês deviam ter tirado do meio de vocês aquela pessoa que cometeu tal ato, mas vocês não tiveram caráter para excluir, vocês não tiveram coragem para conversar, sabe, e instruir aquela pessoa ao caminho da verdade. Hoje em dia, em Graça, existe uma situação muito séria, que é quando alguém com a palavra, não é alguém chegar e dizer assim: você está errado, você tem que se consertar. Não é isso. Isso a gente deixa lá para a religião, onde o homem coloca o dedo na cara e diz isso e aquilo outro. Agora, em graça, se você pega uma palavra em graça, instrui, exorta, dentro da mensagem da graça, muitas pessoas não observa a mensagem, a repreensão pela palavra. Ela observa a pessoa e diz assim: não, irmão, quem é você para ficar me corrigindo? Eu sou livre, eu estou na graça de Deus. Não, mas não sou eu que estou te corrigindo. É que isso que você faz, é isso que você pratica, não passa no filtro da graça. A graça não aprova isso. Então, quando alguém se esconde atrás da mensagem da graça, para usar de uma liberdade, para dar ocasião à sua carne, e a própria graça denuncia essa situação, a pessoa não olha para a palavra da graça, ela olha para aquele que ministra a graça. Ah, porque está parecendo a religião, porque está impondo. Não, não está impondo não, irmão. É porque a graça, ela tem um caminho, ela tem uma trajetória, ela tem uma direção, e se nós não estivermos dentro dessa trajetória, dessa direção do Espírito, você é um filho de Deus? É. Você conhece o Evangelho da Graça? Sim. Mas você está agindo como a carnais em Cristo. Você está agindo como um carnal em Cristo. E Paulo disse: eu não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. E por que Paulo dizia isso? 3:2: leite vos dei de beber. E esse é o tema: a criança e o leite religioso. A criança, no sistema tradicional, na tradição religiosa, ela não pode deixar de tomar leite. No dia que ela recebe um alimento sólido, ela passa mal. Por quê? Porque ela está acostumada com leite. Toda mensagem tem que ter o leite. Por quê? Porque tratam os filhos de Deus como se fosse criança. A criança, ela está acostumada ali só com leite. No dia que dá um alimento sólido, ela não vai aceitar de bom grado. Você vai ter que forçar um pouquinho, você vai ter que, treinar, continuar, para até ela desenvolver o gosto pelo alimento sólido. Assim são os carnais da religião, aqueles que vivem à base do leite. Paulo disse: leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nós estávamos muito acostumados com leite na religião, e para tirar esse leite da nossa mente foi muito difícil. E para alguns tem sido ainda muito difícil. Por quê? Porque arrancou as raízes, quebrou com uma prática, sabe? Existem pessoas, irmãos, que por mais que conheçam a palavra da graça, por mais que elas venham ouvir uma mensagem da graça e dizer assim: esses irmãos aí estão certos. Mas a mente dela, ela tá vaga. Ela vai lá na tradição e diz assim: mas espera aí, lá eu participei do coral, aqui não tem um coral. Lá eu era líder de missões, aqui não tem um líder de missões. Ah, mas lá na religião eu era levita. Eu estava convidando um jovem que estava sempre aqui conosco, e o pai dele falou assim: eu vou chamar minha família e vou lá na sua igreja. Eu falei: será bem recebido, serão bem recebidos. Aí ele disse assim: minha esposa, ela é levita, meu filho é levita, todo mundo é levita. Aí eu disse: tá bom,
Aí eu, claro, né? Tá bom, vamos marcar, eu vou pegar vocês, eu levo vocês lá. Mas você percebe que já vem com aquela coisa na mente, né? Nós somos levitas, nós somos ministros, nós somos pastores. Por quê? Porque é assim que a religião nos ensinou. Quando você vai se apresentar em uma congregação, quando você sai de uma congregação e vai em outro lugar fazer uma visita, geralmente, se você é um líder, você se apresenta lá como tal. Não, é porque eu sou um cantor, eu sou um líder, eu sou um evangelista. Por quê? Porque lá naquela religião tem um lugar chamado tribuna de honra, que os carnais dizem que é para os ungidos. Então as pessoas têm esse ego natural de quando chegar em um lugar como esse aqui, né? Não como esse, mas como esses religiosos, não, eu sou um pastor, eu sou um líder, e ele procura um lugar lá para se assentar. Teve uma época aqui que o irmão Geraldo esteve aqui conosco, e aí chegou vários líderes de outras denominações. E quando terminou a reunião, alguns se apresentaram, não, porque eu sou pastor, não, porque eu sou isso. E o que a gente percebe é que essas pessoas ficam chateadas se você não mandar se levantar. Está aqui um pastor da igreja X ou Y no nosso meio. Como a gente não tem isso, tratamos todos iguais, todos são irmãos. É da igreja X, é da igreja Y, seja muito bem-vindo. Ah, mas eu sou pastor. Não, na graça de Deus todos nós somos iguais. A não ser se essa pessoa ela foi convidada de uma certa forma para ou cantar uma música, ou trazer uma palavra, aí tudo bem, aí nós chamamos a pessoa, o irmão, né, como ele gosta de se intitular, se é pastor, se não é, etc. Mas o que nós percebemos é que as pessoas não gostam disso. As pessoas querem ser destaques. E aí, irmãos, são o quê? Pessoas que estão acostumadas com leite, que não suporta o alimento sólido. E por que isso? Aí Paulo vai explicar, é justamente isso aqui, 3:4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vocês andam segundo os homens. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou da igreja X, ou eu sou da igreja Y. Não, nós somos de Cristo, de Deus por meio de Cristo e da sua graça. Ô irmão Elcio, mas se eu digo isso, as pessoas vão perguntar, mas você congrega onde? Congregar e se reunir. Eu me reúno como igreja no lugar X ou no lugar Y, é outra coisa. E isso, abençoado, não tira nenhum valor, nenhum mérito, e não é uma desonra para quem está pregando a palavra da graça. Eu fui pregar em um certo lugar e um pastor da graça, por que eu estou dizendo pastor? Porque ele me coagiu a ensinar a igreja que a igreja tinha que me chamar de pastor a todo custo. E quando eu perguntei, mas na graça de Deus, irmão, isso é desnecessário, porque é um dom que a gente tem de orientar, de direcionar na palavra, mas somos irmãos. Liderança é porque nós estamos à frente de um trabalho onde a gente organiza as coisas. Como um profissional que organiza um trabalho, como alguém que administra a sua casa. Então, isso é uma forma de liderar. Mas não é para a gente chegar e se intitular, não, porque eu sou pastor. Ele disse, não, irmão. Aí ele disse para mim, não, pastor. Não, você tem que falar para as pessoas, para te chamar de pastor, porque isso vai dar uma impressão, causar uma impressão para aqueles que estão chegando, que ali é um lugar de respeito. Agora minha pergunta é, eu não me sinto desrespeitado aqui dentro, eu nunca me senti, eu nunca percebi um irmão me tratando de uma forma qualquer, porque eu não digo que eu sou um pastor. Não, eu acredito da seguinte forma,
As pessoas vão te respeitar por aquilo que você é, não por aquilo que você diz que é. Então não adianta você chegar, porque eu sou apóstolo, eu sou pastor. É pastor? Teve essa semana aí que deu fim da própria esposa, né? Então é isso que a religião coloca na mente das pessoas, onde o líder, o intocável, o ungido, ele é tão santo que ele não pode se igualar aos irmãos. E aí a gente vê esses crápulas, esses miseráveis, ultrajados de homens de Deus e de mulheres de Deus, que outro dia a outra matou o próprio marido, e dizendo que é tudo ungido. Por quê? Porque se escondem atrás de um título pastoral, se escondem atrás de um púlpito, de um microfone, de um terno com gravata, e isso, abençoado, tem contaminado a mente das pessoas, a ponto das pessoas aceitarem, se sujeitarem a esses homens, não procurando, não entendendo, que na verdade eles estão andando, segundo os homens, segundo a carne, e não segundo Cristo. 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? De Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aqui eu finalizo, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu não sei quem plantou, no sentido de você ter ouvido a primeira vez a palavra da graça na sua vida. Alguém plantou, você assistiu uma mensagem, você, de alguma forma, alguém plantou essa semente no teu coração. Se você está aqui na gravação, está ouvindo essa mensagem, eu estou regando, alimentando a tua fé com essa palavra também. Só que quem plantou não é nada. Quem está regando, instruindo, também não é nada. Mas Deus que dá o crescimento. Então, quando eu entendo desta forma, eu não desprezo quem plantou. Eu não desprezo quem regou, quem ensinou, quem instruiu. Não é que eu desprezo, eu respeito, mas eu entendo que o conhecimento da graça de Deus, ele não vem porque eu prego assim ou assado, porque eu falo assim ou falo assado. O conhecimento, que é o crescimento, que é a edificação, ela só vem quando o próprio Deus dá o crescimento. Amém? Que Deus esteja dando crescimento, maturidade, conhecimento que vem do alto, e que você, quando regar na vida de alguém, quando plantar na vida de alguém essa palavra, que você nunca permita, porque é isso que a religião faz, que você nunca permita que aquela pessoa venha ver você como um ídolo. É como o irmão da África ontem falava conosco, vocês ouviram? Ele disse que tem 2 pastores brasileiros aqui, não vou citar nome, que lá na África, no país dele, lá em Angola, são deuses, que eles levam essa cultura religiosa para lá, e esses homens lá são ovacionados, são deuses para aquele povo. Que você que semeia a palavra da graça nunca venha achar que a pessoa só vai crescer no entendimento porque foi você que semeou, porque um planta e o outro rega, mas só Deus pode dar o conhecimento. Amém? Graça e paz aos irmãos aqui na gravação, e vamos nessa manhã engrandecer em forma de louvor aquele que vive e reina para todo sempre.